Como foi que uma marca que era conhecida como o Templo da Moda de São Paulo, o Templo da Moda do Brasil, sucumbiu por conta de um crime federal? Santé, salu, mon amour, pau no sul. Oi gente, meu nome é Vinícius Lacerre e nós estamos de volta com aquele vídeo dossiê, onde a gente vai puxar um assuntão massa e catar uma coisa pra fazer. O negócio é a gente botar o vídeo e catar uma coisa pra fazer. Semana passada eu fiz semana retrasada eu fiz um skincare. A gente conversou sobre Rihanna e as empresas dela. E no vídeo de hoje nós vamos dobrar roupa. É o que tem pra fazer na quarentena. Dobrar roupa, beber e chorar. Tudo começou ali em 1958, quando a marca foi fundada por Lúcia Piva de Albuquerque e Lourdes Aranha, é isso. Que elas faziam parte da alta sociedade de São Paulo. E o projeto começou meio intimista, assim, elas se reuniam, intimista, como é? Pra elas. Elas se juntavam em casa, as amigas todas da alta sociedade de São Paulo, em uma casa lá, e ficavam, tipo, tomando um café, conversando e vendendo roupa, comprando roupa de marca, assim. E elas compravam muitas roupas de designers brasileiros, inclusive. Bom, o nome surgiu a partir do nome de Lúcia e de Lourdes. Elas eram duas Luz, aí eles fizeram das Lu. Das Luz. Duas Luz, das Lu. Tá vendo? Olha aí! E aí, depois que as reuniões começaram a dar uma bombada, assim, deram uma agitada, as reuniões passaram pra Vila Nova Conceição, que eram 23 casas, e não era tipo casinha assim, tipo, 23 casinhas. Não era Minha Casa Minha Vida, não, eram casarões, tipo, casarões. E aí essas 23 casas não tinham sinalizações na porta, não tinham publicidade, não tinha nada do tipo. Era só as casas interligadas por corredores e tal, que ficavam as marcas todas lá vendendo roupas, tal, elas vendendo as marcas lá dentro. E aí ali já começou, elas começaram com um pioneirismo, assim, no meio de quem faz desfiles intimistas para as clientes, assim. Se hoje em dia as marcas fazem muitos desfiles dentro das lojas e tal, foi porque elas trouxeram esse pioneirismo. É interessante a gente salientar isso aqui. Elas tinham até uma revista própria da marca, assim, depois de um certo tempo elas lançaram uma revista chamada Das Lu, onde elas mostravam o que tinha, faziam editoriais e tal. Era bem interessante como uma coisa rodava. E ali, em 1990, quem assume é Eliana Piva de Albuquerque Tranquese, a filha de Lúcia. Reconheceram o nome ali no final? Tranquese. Quem é do mundo, quem conhece o mundo da blogueiragem aí vai reconhecer por conta das irmãs, que são blogueiras filhas de Eliana. E aí ali em 1990 começaram a se comercializar marcas internacionais. A Eliana, quando ela entrou, ela começou a procurar negócio. Eu não tô dobrando a roupa, eu esqueci. A Eliana ali, quando ela entrou na marca, ela começou a procurar acordos internacionais de representação de venda das grandes marcas de Paris e de Milão. O que pra ela foi um super negócio, porque aí foi aí que a Das Lu bombou e chegou no auge, assim. Elas chegaram a movimentar 400 milhões por ano. Apesar de não ser oficialmente uma representação nacional dessas marcas, a Das Lu tinha mais de 70 nomes que elas vendiam lá dentro. Entre eles, e tudo de mercado de luxo, assim. Entre eles, Chanel, Hermès, Jimmy Choo, todas essas marcas eram vendidas lá dentro da Das Lu. Que essa daqui, a qual eu não vou mostrar pra vocês, vou botar uma foto bem bonita, é a melhor compra que uma pessoa pode fazer na vida, que é uma cama baú. Mano, eu queria uma cama de casal, porque eu não aguentava mais uma cama de solteiro. E aí, eu não tinha espaço pra, tipo, guardar roupa e tal. Enfim, era uma bagunça aqui no meu quarto. É, tipo, a melhor coisa do mundo, que cabe tudo, tá? Literalmente tudo no meu quarto guardado aqui. Literalmente não, porque eu detesto quando as pessoas usam literalmente, não é uma coisa literal. Enfim, é isso, é incrível essa compra. E aí, com esse boom, assim, não ficaram só marcas internacionais. As grandes marcas nacionais tinham que se adequar para poder vender dentro da Das Lu. E elas faziam isso, sim. Quando a Eliana entrou, foi aí que as coisas mudaram mesmo, assim, dentro da marca, que foi quando ela... Ai, eu amo essa camisa. Sério, é minha camisa favorita da vida. E aí que as coisas mudaram mesmo assim dentro da marca. Eles começaram a fazer uma linha de roupas já da própria Das Lu, assim. Uma linha de sapatos também. Só que elas estavam enfrentando um problema ali na Vila Nova Conceição. Porque era um bairro residencial e não tinham... tava rolando um trânsito comercial. Então rolava muito trânsito, tinha muito problema de caminhão chegando, essas coisas, enfim. E aí o pessoal tava ficando irritado ali por em volta. E aí o que foi que ela fez? Ela decidiu em 2005 que eles iam se mudar pra Vila Olímpia, um terreno enorme.
A foto tá aí, vocês estão vendo. Um terreno enorme que foi construído, um lugar gigantesco. Pra vocês terem noção de como, tipo, São Paulo é outra realidade, gente. A gente tem que situar a gente na realidade, porque quando eu li isso aqui eu fiquei tipo, sem entender. Mas o negócio foi o seguinte, quando a loja foi se mudar pra Vila Olímpia, eles precisaram fechar por 2 semanas, uma coisa assim, pra poder fazer mudança tal, de um lugar pro outro. A galera pirou. As fãs da Dajlu piraram, assim. Porque, tipo, a loja tava fechada. Teve até uma que deu uma declaração dizendo assim: detestei essa história de ficar sem Dajlu. Primeiro deu uma tristeza muito grande. 2 semanas, bicha, para. Uma coisa esquisita, parecia que tinha morrido alguém. Ah, não. Aí a outra falou, outra moça já. Lá a gente se sente em casa, recebida com um sorriso enorme. Sabe quando está chateada, vai lá ver as coisas lindas, sai no maior astral. Por que eu digo que tem que situar assim nessa outra realidade? Porque essas mulheres iam pra lá pra gastar, tipo, muitos mil em um dia. Então, tipo assim, uma bolsa mais barata é tipo 10 mil, 15 mil, uma bolsa. Aí cinto tem mais barato, claro, essas coisas assim. Mas é tudo muito caro, as pessoas iam pra lá pra, tipo, só pra gastar. E tinha outra coisa interessante na Dajlu. Homem não podia entrar. Não podia entrar homem na seção feminina. Então, tipo, que era a maior parte da loja. Eles só tiveram uma área pra homem nesse lançamento, que teve a Dajlu, homem e tal. E aí, mas homem não podia entrar nessa parte feminina, assim, era proibido. A marca foi rebatizada como Vila Dajlu, por conta do local. O local tinha 17 mil metros quadrados, aí você toma a proporção, você procura ver quantos metros quadrados tem na sua casa, você vai ver que com certeza a gente tá um pouco longe disso. E na época custou 200 milhões de reais para fazer essa reforma. Lá dentro os clientes podiam encontrar desde botão de roupa, carérrimos também, para um botão, até helicóptero. Então, tipo, você chegava lá, você podia sair com um helicóptero. Tipo, tinha um heliponto, inclusive, lá na Dajlu. Enfim. E aí é interessante falar que as atendentes das lojas eram pessoas da alta sociedade de São Paulo também. Principalmente jovens, ricas também, filhas de pessoas influentes. Foi aí que nasceram as Daluzettes, assim, Dasluzettes. É um nome difícil, não é um nome bonito, é um nome feio. E aí nessa galera tem vários nomes que hoje em dia são influenciadoras famosas, assim. Famosas nesse mundo das coisas caras, assim. Eu, por exemplo, não faço muita questão de conhecer, de acompanhar, não curto muito. Mas as meninas aqui tem alguns nomes que são bem famosos. Por exemplo, Lele Sade, a filha do governador Geraldo Alckmin, da época, Sofia Alckmin, também trabalhava lá. Mica Rocha também trabalhou lá. Outras pessoas que também eram atendentes da Dajlu e foram para tipo, outras empresas enormes, assim. Então a Dajlu foi, naquele momento, ali foi meio que um abre-portas para tudo isso, assim. O que era como se você trabalhasse numa revista super importante, um lugar super importante, meio que abria portas. A gente sabe que para essa galera é tudo muito mais fácil. E aí tem umas pessoas, por exemplo, uma mulher que era ex-diretora de multimarcas e foi pra Chanel brasileira. Tem um rapaz que saiu, uma mulher que saiu da Dajlu Homem e agora tá trabalhando na Bottega. Uma mulher que trabalhava como compradora de importados e foi pro Grupo Valentino. Um rapaz que trabalhou na Dajlu Homem e agora era CEO, não sei se ainda é, que essa matéria é antiga que eu achei. CEO da Giorgio Armani no Brasil. Donata Meirelles era braço direito da empresária dona da Dajlu e foi pra Vogue. Então, assim, tem muitas coisas que já abriram portas pra essa galera que a gente sabe que é mais fácil pra esse pessoal. É mais fácil pra esse pessoal, mas mesmo assim é importante salientar aqui qual era o papel dessa marca e o que eles faziam, enfim. E aí o que foi, já começou dando um pouco errado, assim. Nessa inauguração da marca, 15 pessoas que trabalhavam lá foram intoxicadas e tiveram que ir pro hospital, tomar soro, aquela coisa toda, por conta de intoxicação alimentar. E aí o que foi que aconteceu aqui? Eles passaram trabalhando, servindo e tal, e aí tinha o buffet dos garçons e do pessoal lá, que é a parte, né? O buffet da galera que tá na festa é uma coisa, o buffet que tá a galera trampando é outra coisa. Aqui tava dizendo assim, carne picada ao molho de madeira, arroz, feijão, farofa, fornecidos pelo Buffet França. Um dos garçons que estavam no evento disse que o feijão tava espumando. E aí lembra, a festa foi no sábado, quando foi no domingo que eles foram trabalhar, eles serviram a mesma comida. O negócio lá serviu a mesma comida. Gostou? Tá bom pra você, o que mais? E aí agora entra a treta maior do que aconteceu lá. A Operação Narciso foi uma parceria da Polícia Federal com a Receita Federal, onde mais de 250 agentes entraram na Dajlu para cumprir 35 mandados de apreensão para fiscalizar ali a coisa. E aí os mandados todos eram por crimes de sonegação fiscal, então para investigar a coisa ali, para entender o que estava acontecendo. E aí isso aconteceu alguns meses depois da Dajlu inaugurar esse lugar gigantesco, então foi um prejuízo enorme, porque logo depois a coisa meio que foi caindo. Mas eu vou explicar o que foi que rolou
nessa operação. E aí essa Operação Narciso começou no início de 2004, então elas já estavam sendo investigadas desde 2004. Quando a Receita Federal estava fazendo uma rotina lá nos containers do aeroporto de São Paulo e fiscalizou um dos containers da Daslu. Então, eles entraram lá e viram todos os artigos de luxo, mas com preços, tipo, muito menores do que eles de fato valiam, assim. Pra vocês terem uma noção, mais ou menos, assim, tinha vestido que era declarado por $10, mas era vendido por R$5.000. Então, assim, $10 na época era uns R$2,50. Se você passar assim, não dá R$10.000, não. Fiz a conta aqui rápido, não chega a 10 mil, não chega nem perto, na verdade. Todo produto que vem do exterior para ser vendido no Brasil tem um imposto de importação. E aí o rolê era declarar com um valor menor para o imposto ser menor. Então você continuava pagando um imposto, mas um imposto muito menor do que você ia pagar. A Eliana Tranquese, alguns sócios e alguns diretores chegaram a ser presos, assim. Mas ela declarou que não era ela que cuidava das importações e tal, e foi solta no mesmo dia. Mas respondeu o processo em liberdade, assim. Outras pessoas foram soltas com o tempo, assim, mas ninguém ficou preso. A Eliana Tranquese chegou a ser condenada a 94 anos de prisão, mas ficou em liberdade enquanto recorria da decisão. E aí, na sentença, a juíza Maria Isabel do Prado destacou, aqui eu tô lendo pra vocês, destacou que houve ganância e mencionou que uma organização criminosa também deve ser presa por ter conexões de estrangeiro. Tipo, eles tinham que ser presos para evitar que eles saíssem do país e tal. E aí ela também falou que os acusados praticavam crimes de forma habitual, assim, era normal, assim, como um verdadeiro estilo de vida, ou seja, eram literalmente profissionais do crime. Ela usou as palavras dela aqui. As coisas deram uma caída, mas não morreu não a Daslu, assim, eles ainda conseguiram continuar vendendo. Launch my line, which is 284, Naomi 284, which is with Daslu, which is the new line of Daslu 284, which opens tonight. Em 2006, a Eliana descobriu que ela tinha um câncer no pulmão e ficou lutando e tal, teve metástase na coluna e faleceu em 2012, 24 de fevereiro de 2012. E aí eu achei uma matéria lá da época dizendo que só no Shopping JK, a Daslu já devia 3 milhões em aluguéis atrasados, assim, do shopping. E que não estava conseguindo pagar os funcionários, estava tendo dificuldades, assim, começou a fechar algumas lojas. Em 2012, a Daslu voltou rapidamente, teve um outro momento ali, porque um empresário baiano comprou a Multimarcas, durou uns 5 anos, eu acho, assim, mas não segurou muito também não. Aí caiu de novo. E aí, pra fechar a coisa toda, a bagaceira ali, depois, quando o cara não quis mais a Daslu, ele vendeu a Daslu mesmo sem poder vender a Daslu. Ele tava com os bens bloqueados, foi alguma coisa assim. Essa informação aqui tá dizendo assim, a Daslu foi vendida em desobediência judicial, porque não podia. Porque a empresa que era dona da Daslu tava com indisponibilidade dos bens. Então, tipo, ele não podia se desfazer dos bens. Os bens nem eram mais deles, assim. Tava com a justiça e tal. Enfim, mas foi vendida. É uma loucura, uma bagunça, uma zoeira, um negócio. E aí depois as filhas, a Má Tranquese e a Lu Tranquese, chegaram a dar uma declaração, acho que foi pra Glamour, não sei, eu vou colocar o link aqui na descrição, falando sobre essa situação toda, de quando a mãe foi presa, os bastidores e tal, que elas sofreram um pouco com essa situação e tiveram sofreram muito com essa situação, porque elas eram crianças, ainda não sabiam e tal da situação toda. E aí esse vídeo aqui foi mais pra gente entender como é que funcionou esse momento, assim, porque não se sabe muito sobre, é uma coisa que é bem abafada até, assim, no mundo da moda, porque era uma coisa de super renome que o pessoal batia no peito pra se orgulhar e que hoje em dia ninguém nem quer saber, assim, passou de mão em mão, ninguém nem fala Daslu, ei, não fala alto, Daslu não. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, a ideia era trazer dar uma sacudida aí. Se vocês tiverem sugestão de tema, eu estou aceitando, porque eu não tô sabendo o que eu vou falar na próxima semana, tá bom? Não vou estar na próxima, não, na outra semana, que é de 15 em 15 dias, que eu também não sou Globo Repórter pra ter toda semana, não tenho uma equipe pra estar fazendo isso pra mim. Valeu, eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, qualquer coisa já sabe aí, ó, aquela coisa do like, vamos se inscrever no canal, porque aí eu só vou conseguir monetizar vídeo quando tiver inscrito no canal. E uma quantidade de horas aí assistidas, mas aí era bom que vocês dessem aquela, inscrever e tal, já dava uma ajuda. Eu espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa eu tô lá no Instagram, respondo directs, qualquer coisa me manda um sinal de fumaça também, então por aí.